do Senhor, amados e amadas, vamos para o nosso segundo vídeo sobre o tema rejeição. No vídeo passado nós falamos sobre as definições de rejeição que eu cheguei através de alguns estudos que eu fiz e aquilo que ficou no meu coração e que eu entendi como definição de rejeição, que é uma ferida emocional profunda, que é um sentimento que nós escolhemos carregar, que é um espírito maligno que vem para causar brecha e que é uma semente que, se germinada, pode se tornar uma árvore. Então nós falamos sobre tudo isso no vídeo passado e nesse vídeo nós vamos falar sobre o que a psicologia nos alerta. O que a psicologia fala para nós? O que é a rejeição, o que a rejeição causa, o que pode acontecer com a pessoa rejeitada ou a pessoa que rejeita. Então nós vamos falar sobre isso. E antes de nós entrarmos, eu já quero te pedir, deixa o seu like, se você não é inscrito, se inscreva no canal, já aciona o sininho para não perder os próximos vídeos, porque eu imagino que vai dar mais de 3 vídeos sobre rejeição, que nós já estamos no segundo e ainda temos muita coisa para falar. E no final desse assunto rejeição, eu vou deixar um propósito maravilhoso, que em nome de Jesus, você que está sofrendo com rejeição vai fazer, e o Senhor vai quebrar toda a grade, quebrar toda a cela, quebrar toda a prisão, quebrar toda a cadeia, quebrar todo o arco, despedaçar toda a lança e acabar com toda a influência do mal, com todo o sentimento de fracasso, com todo o sentimento de não pertencimento, de desamor, com todo o sentimento de rejeição, de desaprovação, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que nós precisamos de reagir. Não que é a nossa força, não que é isso, mas Deus olha para o nosso esforço. Ele é amor, ele é justiça, ele é fiel à palavra dele. E aqueles que o buscam, que creem nele, ele galardoa, ele dá presente, ele recompensa. Então, quando nós estamos sendo atacados por um mal, por coisas malignas, e a gente abaixa a cabeça e deixa o barco correr, vai dar só no que não presta. Mas se nós estamos vendo alguém sofrendo, nós estamos sofrendo, nós estamos sendo atacados, nós temos que contra-atacar o inimigo. Não pessoas, mas inimigos espirituais que estão por trás de questões maléficas que estão trazendo prejuízos para a nossa vida. Para a vida da nossa família, para o nosso casamento, para o nosso relacionamento com os nossos filhos, com o nosso marido, com as pessoas da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho. Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Jesus não veio para que a gente continue uma vida miserável, não. Tem muita gente que recrimina, fala que esse evangelho de não sei o que, de não sei o que. Gente, o Senhor Jesus é um Deus de vitória, de grandeza, de prosperidade, de bênção. E Ele deu a vida dele para que nós sejamos curados, sarados, salvos. Nós temos que viver de vitória em vitória, não de derrota em derrota. É claro que nós temos a nossa aflição. O Senhor fala, cada um pega a sua cruz e me siga. Aquele servo que pega no arado e olha para trás não serve para o reino de Deus. Isso não quer dizer que nós temos que ser pessimistas, amargurados. Não, nós temos que viver uma vida positiva. Mesmo em situações difíceis. Essa é a diferença de quem está conectado em Cristo, de quem está em Cristo. Está passando pelo vale, mas está passando bem. Com a certeza de que aquilo vai acabar.
que não vai permanecer no sofrimento, não vai passar sozinho, está passando por fogo, está passando pelas águas, mas não passa sozinho e sabe que vai passar e sabe que vai vencer. Então tem bom ânimo. Não se entrega à amargura. É essa a diferença. É essa a diferença de nós voltarmos para o Senhor. De nós não ficarmos presos em sentimentos que nos matam, que nos machucam, que nos depreciam. Não. Nós somos a geração eleita, um sacerdócio real. Nós somos um povo santo, separado, ungido, salvo, liberto. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Tudo já se fez novo, as coisas velhas já passaram. Eu preciso proclamar a palavra de Deus na minha vida contra todo mal, contra todo espírito maligno. Amém? Então vamos lá. O que a psicologia nos alerta sobre a rejeição? O que a psicologia fala sobre a rejeição? Tudo isso que a psicologia fala, eu usei para elaborar ali as minhas definições de rejeição. O que eu entendia, o que isso é rejeição. Então, a psicologia nos alerta que a rejeição, ela causa em nós uma dor profunda. O que é a rejeição? É um ato, é uma atitude de alguém rejeitar o outro, não querer, desprezar, virar as costas, não aceitar. E nós somos pessoas que nós necessitamos de amor, de aceitação, de aprovação. Então, quando a gente não recebe isso nós encontramos em Deus, isso nós encontramos em pessoas alicerçadas no Senhor, pessoas que vão nos aceitar, que vão nos amar, que vão nos aprovar, que vão nos acolher. Então, quando não acontece isso, a psicologia diz que nós criamos em nós uma dor, uma ferida aguda, profunda. Ela nos alerta também que a rejeição é um dos piores sentimentos. Um sentimento terrível, a pessoa ser rejeitada. A pessoa necessita de aprovação, necessita de amor, necessita de se sentir parte, pertencer àquele lugar. Mas ao invés disso, ela é afastada, ela não é querida, ela não é bem-vinda, ela não é respeitada ali naquele meio. E aí cria-se esse sentimento que eu falei no vídeo passado. O que é o sentimento? Algo que eu escolho carregar. Daí eu fico pensando naquilo, o inimigo fica jogando na minha mente, olha para isso, olha para aquilo, olha como ele não te ama, olha como ele não te quer, olha como ele preferiu estar com as outras pessoas, não gosta de você, olha ali como a sua mãe, ela preferiu os outros filhos do que você, e palavras malditas que vão ficando na mente da pessoa, mas naquela mente que aceita. Na mente que aceita os pensamentos ruins. Por quê? Porque o inimigo estava ali de olho, achou aquele momento onde a pessoa foi ferida e atacou naquela ferida para intensificar aquela dor. E a pessoa caiu na cilada da mágoa. E aí a psicologia fala para nós que essa rejeição, ela causa uma dor profunda e é um dos piores sentimentos que a pessoa pode carregar. Sentir que não somos desejados é algo terrível. Sentir que não somos bem-vindos, sentir que não somos pertencentes àquele lugar. É como a gente escuta um ditado aí, tem muita gente que fala, estou me sentindo um peixe fora d'água. Aí eu fui em tal lugar, estou me sentindo um peixe fora d'água.
Ou seja, ele chegou naquele lugar e não se sentiu pertencente àquele lugar. As pessoas não acolheram, as pessoas não trataram bem. E às vezes é uma pessoa que já carrega também um complexo de rejeição. Às vezes ela nem foi maltratada, nem isso, mas como ela carrega aquele complexo de rejeição, ela tem a necessidade de todas as pessoas chegarem e tratarem e fazerem toda aquela entrada, jogar o tapete vermelho. Então, o complexo de rejeição destrói a capacidade de ela ver com clareza, porque ela cria uma melindrança terrível. Então, a rejeição, ela é ruim. A rejeição, a psicologia diz para nós que a rejeição ela é ruim. Ela é péssima, tanto para quem rejeita, como para quem é rejeitado. Um exemplo muito claro é quando, por exemplo, a gente não gosta de determinado rapaz e aquele rapaz quer porque quer namorar com você e isso e aquilo você não quer e você rejeita aquela pessoa. Aquele sentimento é ruim de você falar não para a pessoa, não quero, e a pessoa ficar insistindo, é ruim também, né? Então, você rejeitar uma pessoa que chegou, você rejeitar uma gravidez, você rejeitar um casamento, você rejeitar uma paternidade, todo tipo de rejeição é ruim. Causa um mal emocional tanto para quem é rejeitado, como para quem rejeitou. Eu dou o exemplo, por exemplo, da minha mãe. Minha mãe me rejeitou no ventre. Minha mãe rejeitou a gravidez. Então, você imagina, naquela época, uma mulher e que o casamento já não estava bem, e de repente ela descobre que ela está grávida de novo, já era a 5ª gravidez. E ela ia ter mais trabalho pela frente com aquela criança. E ela já não sabia mais o que fazer com a própria vida, o que ela ia fazer com mais uma criança. Então, para ela também não é fácil. A rejeição, a psicologia nos conta que ela machuca tanto a pessoa que rejeita quanto a pessoa que é rejeitada. Ou seja, a rejeição é ruim. Então, ela pode acompanhar decepção, frustração, ela pode acompanhar insegurança, tristeza, incerteza, dúvida. A rejeição, ela pode acompanhar, trazer consigo muitos outros males. A dúvida, por exemplo. Já imaginou, já viu tanto que é ruim quando você fica com dúvida e não consegue se decidir por alguma coisa? Então, a pessoa rejeitada, ela pode carregar essa incerteza, essa insegurança, medo. Ai, não sei se eu vou para cá, não sei se eu faço para cá, não sei se eu posso ir, não sei se eu posso ficar, não sei. Decepção. Como é decepcionante. Às vezes a pessoa faz planos, quando chega em determinada hora, a outra pessoa nem se lembrou que vocês tinham combinado alguma coisa. Isso é uma decepção. E quando a pessoa espera do pai, espera que o pai chegue e o pai não vem, também é uma decepção. Quando a pessoa tenta agradar a mãe de toda e qualquer forma e nunca consegue agradar, isso também é uma decepção. E isso gera um mal terrível. O mal de querer agradar todas as pessoas também, que vem acarretado pela rejeição. A rejeição, ela é horrível. A rejeição, se não tratada, pode gerar um complexo que é um sentimento de abandono, um complexo de rejeição. Se você não tratar a rejeição, que foi no meu caso, eu acredito assim, foi
Desde o ventre da minha mãe, fui passando os anos, fui sendo criada em lares de forma rejeitada. Muitos não queriam por ali. Você percebe quando as pessoas, quando você está sendo um incômodo, mas você é apenas uma criança, como que você faz? Você não sabe fazer, você fica perdido, inseguro, e aí você começa a correr das pessoas, e aquilo vai acontecendo dia após dia, mês após mês, e você vai adquirindo um complexo. Você já percebeu em você o complexo do abandono? O complexo da rejeição? Escreve para mim nos comentários. Você já percebeu que tem se sentido rejeitado por todos e em todos os lugares onde você vai, e tudo que você vai fazer parece que as pessoas não gostam? Se acontece alguma coisa, você é o primeiro a sair da fila. Você nunca é o escolhido para o time de futebol. Você nunca é escolhida para participar com a turma. Você já passou por essas coisas? Me conta um pouquinho do que te feriu, do que te machucou, do que aconteceu. Deixa nos comentários. Então, nós falamos aqui o que a psicologia nos alerta. E nós vamos falar também dos sintomas da rejeição. Quais são os sintomas? Como que a gente pode perceber que uma pessoa ela está sentindo rejeitada, ela foi rejeitada, ou ela está rejeitando alguma coisa, ou ela está rejeitando alguém? Como que a gente percebe na pessoa os sintomas? Os sintomas do que essa pessoa está sentindo por dentro, daquela dor. A dor que só ela sabe. A ferida que só ela sabe. O impacto que ela levou, o trauma que foi causado dentro do seu ser. E às vezes a pessoa se fecha tanto que as outras pessoas não percebem. Então, como que nós podemos perceber? Quais os sintomas? O que acontece que pode acender aquela luzinha vermelha para os pais, para os familiares? Né? Às vezes sua mãe, seu pai, seus familiares também estão passando, e os filhos às vezes acendem uma luzinha vermelha e vão ajudar as pessoas. Como nós podemos perceber isso? Vamos ver? Primeiro, nós vamos perceber que a pessoa ela está com medo das outras pessoas. Ela começa a ficar com medo de relacionamentos. Por quê? Como ela foi ferida por pessoas, ela começa a ver pessoas como algo que vai machucá-la. Então ela começa a não querer ir naquele lugar. Eu falo isso até, olha o que me veio à mente. Por exemplo, quando a gente leva os nossos cachorrinhos para um pet, e aí o cachorrinho não quer ir tomar banho de jeito nenhum, não quer. Quando você pega e vai levar, a gente já acende uma luzinha. Ele pode estar acontecendo alguma coisa aqui que está machucando e ele não está gostando desse lugar. Assim acontece com crianças, assim acontece com adultos, assim acontece com os nossos adolescentes. Talvez ele não quer ir de jeito nenhum para determinada escola. Pode estar acontecendo dentro da escola situações de rejeição, situações de bullying, que a gente chama, que é uma das coisas terríveis que acontece quando a pessoa é rejeitada por um grupo. Os outros acham que devem fazer aquilo com ela. Então, talvez a pessoa não quer ir para o trabalho mais, não quer ir naquele lugar mais, porque está se sentindo rejeitada ali. E a pessoa, quando ela se sente rejeitada, geralmente ela se fecha. Geralmente ela tem vergonha de falar. Não tenha vergonha de trazer seu sentimento, não tenha vergonha de pedir ajuda. Lute contra esse sentimento terrível. Não deixe ele se instalar de vez no seu coração, porque abriu-se uma brecha através de uma emoção e aí você está criando um sentimento, fazendo o quê? Pensando naquilo, remoendo aquilo, você
vai criando estrutura física na sua mente e é uma fortaleza terrível para depois se libertar disso. Então, um dos sintomas de que a pessoa está sendo rejeitada, está passando por uma situação traumática, ela começa a ter medo de pessoas, ela começa a se isolar, ela começa a se fechar, ela começa a não querer sair do quarto, ela começa a querer ficar só na internet, na tela ali 24 horas por dia. É um dos sintomas. Outro sintoma é inibição pessoal, medo, desconfiança. A pessoa começa a ficar muito desconfiada. Nossa, eu vou ali e a pessoa vai me rejeitar, então eu nem vou. Ela começa a ficar tímida, um excesso de timidez. Ela começa a silenciar, não querer falar nada. Ela começa a se fechar, ela começa a se interiorizar. Esse é um dos sintomas, que pode ser para dentro ou pode ser para fora. Às vezes a pessoa, ela fica irada, fica nervosa, ela já faz o contrário. Também é um sintoma da rejeição que tem que ser averiguado. É um dos sintomas. Falta de expressão pessoal. Por exemplo, ela deixa de dar opiniões. Por quê? Porque a opinião dela nunca é aceita. A opinião dela é rejeitada. Então ela pensa, para que eu vou dar opinião? Eles nem me ouvem, nem escutam o que eu estou dizendo. E o inimigo aproveita e fala, olha aí, ó, não escutou de novo. Às vezes nem era essa situação mais. Mas como aconteceu, aquilo fica na mente da pessoa e a pessoa começa a pensar naquilo, e aquilo vai sendo o quê? Fomentado, vai pegando peso, vai sendo cada vez mais forte na mente da pessoa. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Mas esse é mais um dos sintomas. E aí, quando a pessoa, ela começa a se fechar, ou ela começa a se irar, começa a ficar uma pessoa irada, não pode falar nada com ela. E ela não quer saber de nada, só tudo briga. Outro sintoma, quando a pessoa começa a ficar melindrosa, lembra que eu falei no vídeo anterior? Aquele melindre, esse é um dos sintomas. A pessoa, você não pode apontar o dedo para a pessoa que ela acha que você já vai acusar, que você já vai rejeitar, que você não aceita a opinião dela, que as coisas dela não valem nada. Tudo você tem que ficar pisando como em casca de ovo para falar com a pessoa. Esse é um dos pontos chaves da pessoa rejeitada. E aí essa pessoa vai, com esses sintomas que não foram tratados, ela vai pensando, ela vai meditando naquilo, ela vai ruminando aquilo, ela vai acreditando naquilo, ela vai sendo enganada por si mesma, pelos seus próprios sentimentos, porque o coração do homem é enganoso. E aí ela adquire o tal do complexo de rejeição. O que é um complexo de rejeição? É um sentimento de constante abandono. Ele age como um bloqueio para o desenvolvimento de relacionamentos sadios. Ele é um mecanismo de autossabotagem. Antes de ser rejeitado, a pessoa foge antes de ser rejeitado. Né? A pessoa quer ir embora, quer desistir. Então, isso é o quê? Um complexo de rejeição. A pessoa se sente constantemente abandonada. Lembra que eu falei que nós necessitamos de amor, nós necessitamos de sentimento de pertencimento,
nós necessitamos de aprovação, nós necessitamos disso. E a pessoa, quando está com complexo de rejeição, ela não sente nada disso. Ela sente que ninguém ama, o contrário. Ela sente que não pertence a lugar nenhum, o contrário. E ela se sente abandonada. Ela sente que ninguém quer, que ninguém a ama, que ninguém se importa com ela, ninguém respeita suas opiniões, ninguém olha para ela, ela é quase que um ser invisível. Então a pessoa, ela se torna cheia de complexo. Esses dias eu estava pensando, gente, aquelas pessoas que vivem em situação de rua. Já imaginou que complexo de rejeição que essas pessoas devem viver? Que angústia, que dor nos seus corações, uma dor nas suas mentes, como se não fossem pessoas reais. Nós, como cristãos, temos a obrigação de olhar por eles, temos a obrigação de orar por eles, de clamar a Deus por eles, de clamar a Deus pelas pessoas que estão nessa situação e também pessoas que estão dentro de grandes palácios, mas que estão se sentindo totalmente abandonadas pelos pais, porque os pais estão trabalhando muito, os pais não têm tempo para ela. Esse também é um outro fator que a gente tem que observar. Você pai, você mãe, que muitas vezes trabalha dobrado, tentando comprar bens materiais para os seus filhos. Tome cuidado, talvez seu filho pode estar desenvolvendo um complexo de rejeição e você nem percebe. Por quê? Porque ele precisa mais da sua presença, ele precisa mais da sua aceitação do que de qualquer outra coisa. Eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Quando eu era criança, e eu fiquei assim, ia para uma casa, ia para outra casa, dava um tempo na casa do meu pai, um tempo na casa da minha mãe, um tempo passando férias na casa de uns tios. E sempre que eu estava com a minha mãe, eu ficava tentando agradar a minha mãe. Eu lembro da situação do café, que eu falo isso sempre. Que eu me lembro da situação, isso vem à minha mente. Eu tentava coar um café para minha mãe e queria ouvir da minha mãe assim, nossa, minha filha, que café delicioso que você fez. Mas eu nunca ouvia isso. Eu só ouvia coisas, palavras terríveis que eu não gosto de repetir. E sempre assim, você não sabe fazer nada. Nada que você faz fica bom. Isso foi criando dentro de mim um complexo de rejeição. E eu fiquei desenvolvendo um sentimento e uma necessidade de fazer tudo perfeito. Um perfeccionismo exagerado, que é também um sintoma de uma pessoa rejeitada. Às vezes quer fazer tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, para que não haja como a outra pessoa não rejeitar. A outra pessoa rejeitar aquele trabalho ou aquilo que ela fez. Ela tem a necessidade de fazer tudo bem feito, tudo perfeito, tudo imaculadamente bem feito. Então, o complexo de rejeição, ele realmente destrói a nossa identidade, ele destrói a nossa personalidade, ele destrói o nosso ser, o nosso eu, o meu amor próprio, ele destrói a minha autoestima, ele destrói completamente o emocional da pessoa. A pessoa fica com o emocional abalado todo o tempo em tudo que vai fazer. E quando nós não temos ninguém para nos ajudar, para nos apoiar, para iluminar a nossa mente, a gente fica anos e anos e anos perdidos. E eu percebi que o Espírito Santo esteve comigo durante todos os anos.
Mas no final dessa conversa nossa sobre rejeição, eu quero contar isso para vocês. Essa experiência com o Espírito Santo e esse entendimento que veio ao meu coração, que eu até já folheei um caderno que eu fiz sobre isso. Ficou muito maravilhoso. Essa experiência realmente é edificante. Então, o complexo de rejeição, ele age como um bloqueio na vida da pessoa. Ele te bloqueia. Ele não te deixa se relacionar. Ele não te deixa se relacionar com o amor da sua vida. Ele não te deixa, ele te faz uma pessoa extremamente ciumenta, extremamente amargurada, extremamente difícil de agradar. Uma pessoa que não consegue agradar porque ela está sempre se cobrando e cobra de si mesmo, e cobra do outro, e cobra na mente, e cobra de todo mundo que está por perto. E fica uma pessoa dificílima de lidar com ela. Isso é causado pelo bloqueio do complexo de rejeição, que destrói a vida da pessoa, que destrói o emocional da pessoa. E esse mecanismo de bloqueio, ele age como uma autossabotagem. A pessoa mesmo se sabota. A pessoa mesmo começa a ter atitudes que fazem com que os outros a rejeitem. Ela vai criando um mecanismo que ela vai se sabotando por onde ela anda. Começa a ficar grosseira, ou começa a ficar muito fechada, ou começa a ficar muito irada, ou começa a ficar muito angustiada. Tá sempre com a expressão de pessoa infeliz, de pessoa com raiva, de pessoa triste, de pessoa amargurada, reclamona, pessimista. Ah, tá doente, tô isso, tô aquilo. Tudo que fala com a pessoa, ela tem uma notícia ruim para dar, um pensamento ruim. Ela acha que vai acontecer coisa ruim. Ela tem medo de acontecimentos. Esse complexo de rejeição faz com que a pessoa sabote a si mesma. Ela sabota o seu relacionamento com o marido, com o namorado, com a esposa, com a namorada. Ele sabota o relacionamento com os filhos, com o patrão, com os colegas de trabalho. Ele sabota o seu próprio relacionamento. Ninguém quer ficar perto, ninguém gosta, ninguém fica feliz. Quando a pessoa chega, todo mundo quer sair, porque a pessoa já chega dando palavras terríveis, trazendo um clima desagradável para o lugar. E a pessoa cheia desse complexo precisa de quê? Amor, aceitação, aprovação. Mas ela está fazendo tudo ao contrário. Ela está fazendo tudo para não ser amada, para não ser aceita, para não ser aprovada. Por quê? Porque ela está se sabotando. Ela está com o mecanismo do complexo de rejeição em plena funcionalidade ali no organismo dela. Porque a mente dela só pensa que ninguém gosta, que ninguém ama, que ninguém quer. Então não vale mesmo a pena. Eu nem irei neste lugar. Eu nem vou me relacionar com pessoas. Eu nem vou começar a fazer esse projeto porque ninguém vai querer mesmo. Eu nem vou trabalhar, por quê? Porque no final das contas não resolve. Então a pessoa vai se sabotando, vai se destruindo, vai se afastando, vai se isolando, vai se tornando pessimista, vai se tornando desagradável, vai se tornando um caso sério. E exatamente, ela está cheia de feridas, cheia de dores, cheia de traumas, cheia de angústias, precisando urgentemente de amor, de aceitação, de aprovação. Por isso que é só o amor de Cristo, não é verdade? E você, quando esteve nessa situação, em alguma situação de rejeição, ou sentiu algum efeito em alguém perto de você, você já teve assim
essa reação de ir lá, abraçar a pessoa, conversar com ela, de ajudá-la a se sair dessa situação? Ou se o contrário, você passou por isso e alguém te ajudou em alguma ocasião, foi amorosa, foi receptiva com você? Você tem algum relacionamento assim, alguma história assim? Conta aí para mim nos comentários. Então, nós temos também as manifestações clínicas que a pessoa pode apresentar quando sofre com o complexo de rejeição. Então, aqui nós vamos falar sobre as manifestações, o que acontece com a pessoa que a psicologia fala que esses problemas que machucam, eles vão desenvolver o que da pessoa? Como que a pessoa vai ficando? Primeiro, eu anotei aqui algumas coisas para a gente falar sobre isso. Primeiro, ele vai se tornando uma pessoa pessimista. Tudo é péssimo. Olha, sempre vendo tudo pelo lado negativo. A percepção de constante julgamento ou fracasso, nada dá certo. Então, tudo a pessoa vê para o lado negativo. Ele tem uma constante percepção de que algo vai dar errado. Nada vai dar certo. Ah, não, nem precisa mexer com isso que já vai dar tudo errado. Para quê? Nem vamos começar. Ele não confia na sua própria capacidade. Ele não começa porque ele acha que ele não é capaz. Ele não é merecedor. Ah, eu não tenho o amor de Deus, por quê? Porque eu não sou merecedor. Deus é perfeito demais e eu sou falho demais, eu sou errado demais, eu sou ruim demais. Tudo para mim não dá certo, tudo dá errado. Se eu vou fazer alguma coisa, se tem que dar errado, sou eu. É para mim que dá errado. Então, a pessoa, ela vai tendo essas manifestações clínicas. Tudo péssimo. Então, ela se torna uma pessoa pessimista. Outra coisa também que acontece, ela não conclui o que começa. Ela começa tudo, mas nunca termina nada. Tudo dela é pela metade. Tudo fica no meio. Ela não termina nem de varrer a casa quando ela começa a varrer a casa. Pela metade fica a casa por varrer. Ela começa a fazer um vestido. Aquele vestido fica metade ali. Ela começa a fazer um tapete. O tapete fica pela metade ali. Ela começa a fazer um projeto. O projeto fica pela metade. Ela não conclui o que começa. Ela fica paralisada. Ela paralisa. Ela começa e aquilo, ela parece que tem até medo de continuar aquilo, porque ela acha que ela não é capaz de fazer. Ela não se acha capaz de seguir em frente. É um projeto muito lindo, muito grande, e eu não consigo. O olhar dela, ela está lá no final do projeto. Ela não começa o passo a passo. Ela fica ansiosa, ela quer ir logo, ela quer terminar logo. E aí ela não conclui. Por quê? Porque dá aquela sensação de desânimo, de paralisação. Por exemplo, eu vou fazer aqui um propósito de 1 ano. Então, eu não começo aqui, minha mente já está lá no final do ano. Nossa, mas eu vou ter que fazer isso. E aí, eu não sou capaz, é coisa demais para mim. Então, desenvolve esse tipo de coisa. Ela tem medo do que os outros vão falar. Medo das pessoas não aceitar. Ela tem insatisfação, desânimo. Ela tem medo de tentar. Ela deixa de buscar aquilo que ela acredita, porque ela não acredita que o que ela quer pode dar certo. Então ela fica paralisada, ela fica no meio do caminho de tudo que ela começa. Ela não conclui
aquilo que ela começa. Você já passou por isso? Você já viu alguma coisa que você começou e ficou pela metade? Você não concluiu? E você já passou por alguma experiência de concluir e se sentir, ai, eu realizei, tarefa cumprida? É maravilhoso, não é? C. Outra manifestação clínica. Necessidade de agradar o próximo. Vive a vida do outro, sente um vazio. É aquilo que eu acabei de contar da minha necessidade de agradar a minha mãe que eu tinha. E eu nunca consegui agradar minha mãe. Então eu ficava sempre frustrada, me sentindo rejeitada. Se eu ia limpar uma casa, se eu ia fazer faxina na casa, minha mãe chegasse, eu não tivesse terminado, meu Deus do céu! E aí aquilo me frustrava, me angustiava. Então, quando a pessoa tem necessidade de agradar o outro, ela esquece de si mesma. E ela se sabota, ela se machuca para agradar o outro. Ela vive os projetos do outro. Ela tem que fazer tudo para agradar as outras pessoas. E o pior, ela quer agradar 100%. E isso, gente, é impossível. Ninguém agrada todo mundo, nem Jesus agradou. Jesus que é perfeito, Jesus que é maravilhoso, não agradou as pessoas. Imagina nós, seres imperfeitos. Então, a pessoa apresenta esse quadro clínico de querer agradar, de ser 100%, de ser extremamente perfeito, de ser perfeccionista. E isso machuca, isso maltrata, isso dói. Não queira ser perfeito, não queira agradar todo mundo, porque isso é um buraco sem fim. Outra manifestação clínica também do complexo de rejeição é isolamento social. Ela tem medo de pessoas, ela tem medo de quantidade de gente, ela tem medo de chegar perto das pessoas. E causa também timidez. Ela tem medo de ter qualidade de relacionamento com as pessoas. Por quê? Ela chega perto das pessoas, não tem coragem de falar. Não tem coragem de se expressar. Se fecha, é tímido demais. E aí, com isso, as pessoas acabam rejeitando ainda mais. Então, essas manifestações que acontecem nos machucam, nos fazem ficar cada vez piores, se nós não encontrarmos pessoas que nos entendem, pessoas que nos amam, que nos aceitam, pessoas que vão nos acolher, pessoas que vão tirar tempo para falar conosco, ou nós pararmos, acalmarmos a nossa mente para ouvir o Espírito Santo. A gente não consegue sair disso porque é um círculo vicioso. E ali onde se abriu uma brecha e entrou-se o mal dentro da nossa mente, a batalha fica sendo travada e o inimigo vai atacando cada vez mais no lugar que mais dói no nosso coração. Amém? Então, por hoje nós ficamos por aqui, mas no próximo vídeo nós continuamos e nós vamos falar os tipos comuns de rejeição. Quais são os tipos comuns de rejeição? Nós vamos dar continuidade também às falas de rejeição no sentido de encontrar soluções. Aí nós vamos falar dos tipos de rejeição e nós já vamos começar a encontrar a solução. Como? Como, Meir, que você se livrou de todo esse mal na sua vida? Eu vou contar para você. Até o próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus.